Olá pessoal, estamos aqui de volta para o quinto vídeo do nosso canal. É isso aí, já chegamos a 5 vídeos aqui do nosso canal. E hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram no final de semana. Algumas notícias importantes que saíram no final de semana, principalmente no domingo. E a principal delas foi uma declaração do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que disse quando a Série A2 e a Série A3 devem voltar. Então, informação importante do presidente da Federação Paulista. Vamos falar também sobre a contratação do São José. O São José, que vai disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão, terá aí a volta de um velho conhecido. Ainda sobre a segunda divisão, o técnico do Grêmio Prudente deu uma projeção de quando a competição deverá acabar, hein? Para ele a competição não acaba esse ano. Vamos falar também do Mirandinha. Lembra do Mirandinha que jogou no Palmeiras, Botafogo, Newcastle, na seleção brasileira? Ele será técnico da categoria sub-20 de um time da Série A3 do Campeonato Paulista. Você vai saber quem é daqui a pouquinho. E também vamos responder a perguntas dos nossos inscritos nas redes sociais, aqui no canal. Então, após a vinheta, a gente conversa sobre todos esses assuntos desta segunda-feira. Voltando aqui, já para começar nosso vídeo de hoje, vamos falar da principal notícia do final de semana, que o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele deu algumas declarações e disse que quando a Série A2 e a Série A3 poderão voltar. De acordo com ele, a Série A2 deve acontecer no começo já do mês de agosto, do mês que vem, portanto. Inclusive, nesta terça-feira, dia 14, haverá uma reunião por videoconferência, né? Uma reunião virtual com a federação e os representantes das equipes da Série A2 para decidir a questão dos protocolos de segurança, as datas de quando irão retornar os jogos da Série A2. Com relação à Série A3, ele confirmou uma informação que já tinha sido dada pelo presidente do Linense. Nos vídeos anteriores, eu postei aqui uma declaração do Leandro Assato, presidente do Linense, que disse que a Série A3 deverá voltar lá pelo mês de setembro e vai ser disputada junto com a Copa Paulista. Porque qual é a intenção da Federação Paulista? É fazer com que as equipes que irão jogar a Copa Paulista já utilizem os elencos que terminaram a Série A3. Então, eles não vão precisar contratar jogador para de repente fazer 3, 4 jogos. No caso, na Série A3 faltam 4 rodadas para terminar a primeira fase. A ideia da federação é que os times usem esse elenco que terminou a Série A3 para também jogar a Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista dá vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e também para a Copa do Brasil. Os finalistas, o campeão, decide se quer jogar a Copa do Brasil do ano seguinte ou o Campeonato Brasileiro da Série D. Aí o vice-campeão fica com a outra opção. Então, os campeonatos voltando aí, Série A1 já vai começar, já vai retornar na semana que vem. Série A2, provavelmente começo do mês de agosto, e Série A3 em setembro. Agora resta saber quando vai começar o Paulista da segunda divisão. É um assunto que a gente vai falar agora também, né? Vamos falar sobre o Campeonato Paulista da segunda divisão. E uma das notícias é sobre a contratação do São José. Ela ainda não está oficializada pelo presidente Celso Monteiro, mas o Lucas Lima, um atacante de 23 anos, que inclusive passou pela Águia em 2018, quase conseguiu acesso com a Águia em 2018, ele deu uma declaração aí para uma página, Renascendo São José, acho que é a página do Facebook, e ele deu uma declaração, falou que já está acertado para voltar a defender a equipe do São José. O Celso Monteiro disse que realmente ele tem um pré-contrato, mas a contratação ainda não é oficial. O Lucas Lima, que conhece bem o caminho para subir para a Série A3, porque ele esteve no São José em 2018, quando o São José quase subiu, tomou um gol ali no finalzinho do jogo contra o Comercial, o jogo decisivo, mas ele tem acessos com a equipe do Mantiqueira e também com a equipe do Marília. Então, um ótimo reforço para a equipe do São José, que de acordo com o seu presidente, está brigando para subir. Ainda falando sobre a segunda divisão, o técnico do Grêmio Prudente, o Ademir Fezan, ele deu uma declaração interessante no final de semana. Ele acredita que o Campeonato Paulista da segunda divisão irá transcender o ano, ou seja, vai acabar só em 2021. De acordo com ele, a exemplo do que aconteceu com o Campeonato Brasileiro, da Série A até a Série D, a segunda divisão de São Paulo deve acabar também lá pelo mês de fevereiro. Então, essa é a projeção aí do técnico Ademir Fezan, que vai
dirigir a equipe do Grêmio Prudente. Inclusive, no final do vídeo, tem perguntas dos nossos seguidores envolvendo a equipe do Grêmio Prudente. Então, veja o vídeo até o final, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a equipe do Grêmio Prudente. Vamos falar também sobre o Campeonato Paulista da categoria Sub-20, que a gente ainda não sabe se vai acontecer, né? Não sabe se vai acontecer da forma como a gente conhece, mas já tem time que está pensando na montagem do elenco. E esse time é a equipe do Batatais, que trouxe de volta o Mirandinho. O Mirandinho é jogador da seleção brasileira, do Palmeiras, do Newcastle, do Botafogo. Ele que já havia trabalhado na equipe na montagem do elenco que está disputando o Campeonato Paulista da Série A3, ele está de volta agora para dirigir a equipe Sub-20. A volta do Mirandinha pro Fantasma é fruto de uma parceria com a empresa Ar Sports, que será responsável pela montagem da equipe do elenco Sub-20 do Fantasma. A Ar Sports, que já esteve recentemente envolvida com a equipe da Inter de Limeira, agora irá trabalhar com a categoria Sub-20 do Batatais. Então, vamos aguardar para ver se realmente esse investimento vai ainda ser usado esse ano, né? Porque, por enquanto, a Federação Paulista não falou nada ainda a respeito da realização do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Se o profissional já anda um pouco complicado, inclusive em outros lugares, nesse final de semana o Campeonato Catarinense, que teria os jogos de volta das quartas de final, a rodada foi cancelada depois que a Chapecoense apresentou 14 casos positivos de Covid. Então, categoria de base assim, é algo que se tem que se ver ainda com muito cuidado, né? É totalmente diferente do profissional. A categoria Sub-20, por se tratar de garotos, menores de idade, precisa de maiores cuidados e, consequentemente, é um pouco mais complicado estar trabalhando ainda nessa situação que a gente está passando. Mas vamos torcer para que tenha, de fato, esse ano o Campeonato Paulista Sub-20, né? O que todo mundo quer é ver bola rolando. Bom, agora chegou o momento da gente responder as perguntas dos nossos seguidores lá das nossas páginas no Facebook, da página Paulista da Segunda Divisão e também da página Campeonato Paulista Sub-20. E a primeira pergunta de hoje vem lá da página do Campeonato Paulista Sub-20. O Adenilton Martins, ele que já participou de outros vídeos, o Adenilton Martins pergunta se tem alguma notícia sobre o Barcelona de Capela, equipe da capital de São Paulo, aqui do estado de São Paulo. Bom, Adenilton, o que eu posso dizer, assim, eu não tenho ainda nenhuma notícia do Barcelona de Capela, mas eu vou deixar aqui um link aqui na descrição, que é uma entrevista que o site O Curioso do Futebol, aliás, um excelente site, eu recomendo, muito bacana o site. O pessoal lá do Curioso do Futebol, ele fez uma entrevista com o Paulo Sérgio Moura, o presidente do Barcelona de Capela. Essa entrevista foi feita no mês de maio, então eu vou deixar aqui na descrição o link dessa entrevista para você poder saber um pouco mais aí como estava pelo menos a preparação do Barcelona de Capela para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Outra pergunta aqui vem do Gilmar Ferreira de Almeida. Ele pergunta se tem notícias de bases e se vai acontecer campeonatos de base neste ano. Será que será um ano perdido para os jovens que ainda não ingressaram na base? Bom, o Gilmar, é o que eu disse agora há pouco, né? Está muito complicado a federação fazer uma competição de base esse ano, principalmente nas categorias um pouco mais jovens, né? Sub-11, Sub-13, Sub-15. É uma categoria que requer muito investimento, parcerias e também muito cuidado por conta da situação que a gente está passando. Eu acredito que não haverá, até pelo menos o Sub-17, que não haverá campeonato. Sub-20 acho que ainda vai ter, só que assim, daquela forma reduzida. Com relação aos garotos perderem um ano, algo que pode acontecer, que está sendo estudado, é você, pro ano que vem, estender um pouco mais a idade dos jogadores. Por exemplo, um campeonato que seria Sub-17 passa a ser Sub-18 ano que vem. Um Sub-15 passa a ser um Sub-16. Para quê? Para que esses garotos dessas categorias ainda tenham mais um ano naquela categoria e não passe para a categoria de cima. Então eu acho que essa é a solução para não perder para não ser um ano perdido, né? Apesar do ano já estar totalmente comprometido, é uma solução aí para que esses garotos acabem não tendo o aproveitamento, evite, né, de perder o aproveitamento que teriam nesse ano. Então, a solução mais plausível seria essa aí, você alongar um pouquinho mais a categoria pro ano que vem. Vamos pegar aqui mais uma pergunta. Ah, sim, é Alex Castro Lima, ele que escreveu lá na página Paulista da Segunda Divisão. Ele pergunta aqui pra mim: Grêmio Prudente ou Oswaldo Cruz?
quem tem chance de subir para a Série A3? Bom, Ju, eu acredito assim que eu não posso dizer essa pergunta, não posso responder essa pergunta porque a gente não sabe a situação das equipes, né? A gente não sabe que é o elenco, como essas equipes voltarão após a parada, porque muitas equipes estavam com planejamento lá no primeiro semestre. Por conta da parada, alguns perderam parceiros, patrocinadores, jogadores que estavam acertados para o primeiro semestre acabaram indo para outras equipes, enfim. Então, nessa altura aqui, no mês de julho ainda, não dá para fazer qualquer projeção de como serão essas equipes. Mas pelo que eu vinha lendo, né, pesquisando aí a respeito dos times da segunda divisão, tanto o Grêmio Prudente quanto o Oswaldo Cruz eles já estavam com um planejamento assim interessante. As duas equipes com técnicos definidos, inclusive lá na Gazeta do Futebol tem entrevista com os dois técnicos, né? Tem declarações desses dois técnicos. Então eu acredito que essas duas equipes já estavam aí bem encaminhadas, bem arrumadas para estar disputando a segunda divisão desse ano. Então, gente, é isso aí. Para a gente não se alongar muito pro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo também. Então a gente vai parando por aqui hoje. Amanhã, terça-feira, eu volto. Possivelmente depois da reunião com os times da Série A2 com a Federação Paulista. Para a gente aí já falar do que foi acertado nessa reunião. E quem sabe até uma possível data já definida de quando volta o Campeonato Paulista da Série A2. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.